Bom dia, continuando a aula anterior, o Anaximenes ele não vai concordar com a visão do Anaximandro, ele vai tentar apresentar uma nova arqué e ele vai chamar a arqué de Ar, certo? Mas por que ele vai falar sobre isso? Porque na explicação do Anaximandro ficou nítido essa ideia do ilimitado, que dá ordem a tudo, certo? Que possibilita a multiplicação, a multiplicidade que se modifica no tempo através de uma determinada ordem, certo? Da mesma forma que acontecia na polis, na democracia ali que a gente falou. Só que ele não explicita de que forma esse limitado ele modifica as coisas. Então, por exemplo, ele não explicita como que a água no estado líquido se transforma no estado sólido, por exemplo. Ele não fala isso. O Anaximandro não explica isso também, e nem o Tales fala também sobre isso. O Anaximenes vai tentar explicitar através dessa arqué que existe um processo de passagem entre os elementos que vai ter o processo de condensação, certo? De algo que digamos assim, menos denso, que se torna algo denso, e o processo de rarefação, certo? De algo que é denso que se torna menos, certo? Denso. Então, esse tipo de proposta está tentando apresentar uma tentativa de explicitar essas lacunas que não estavam presentes ali, tanto no Tales como no Anaximandro, certo? O Anaximenes, para os antigos, ele vai ser visto como o principal elemento da escola de Mileto. Vai ser a figura, digamos assim, mais importante para os antigos, para os pensadores antigos, comentadores, entre outros, tá? O mundo, eu falei sobre o mundo, por exemplo, como que ele é por Tales, mas eu não falei nem do Anaximenes, nem do Anaximandro. O Anaximenes pensa o mundo como se fosse apoiado numa almofada de ar, certo? Porque tem que estar apoiado em algo, e o mundo é apoiado nele. Então ele continua uma tradição que está no Tales também, ou seja, o mundo ele tem que estar apoiado em alguma coisa, certo? Enquanto o Anaximandro ele já não tem uma visão dessa forma, ele tem a visão com o mundo como uma esfera que está na imensidão, certo? E se mantém a si próprio. É importante dizer isso porque essa visão do Anaximandro de mundo vai mostrar algo que está presente na Ásia, que são basicamente o relacionamento, basicamente um tipo de contato que vai ser muito importante para a filosofia, que vai ter um papel bastante, que vai se destacar bastante na filosofia clássica, que é o contato com a Babilônia, Egito, certo? Mesopotâmia, certo? Que é da matemática, seja da aritmética, seja da geometria. Então, ali se apresenta nesse mundo, basicamente do Anaximandro, já a influência da geometria no mundo grego, certo? E essa visão de mundo dele mostra que o mundo de uma visão, uma esfera, certo? O mundo de uma forma basicamente onde já tem uma racionalização que vai ter o papel fundamental na filosofia, que vai ser a partir desse contato com a geometria, com a matemática, tá? Que a gente vai ver isso quando a gente for falar principalmente do Platão, tá bom? Outra coisa que é importante dizer, e que você já deve ter percebido aqui, as palavras nos textos, eles têm um papel fundamental, como ficou nítido a palavra physis, a palavra para compreensão desses textos, certo? A gente tem que entender que esses textos eles estão há mais de 2000 anos, certo? Longe de nós. Então, o sentido das palavras, eles não têm nesses textos, igual às palavras que nós utilizamos. Certo? Então, uma palavra que vai ser modificada no vocabulário filosófico vai ser a palavra Deus, certo? Ali, a palavra Deus vai ter um papel totalmente diferente do que aparece na tradição da Ilíada, de Homero, ou da Teogonia de Hesíodo, os Trabalhos dos Dias. Então, essas obras, os deuses, eles sempre são pensados como se
eles tivessem basicamente ações humanas. Então, esses deuses são pensados sempre como aqueles que casam, aqueles que guerreiam, aqueles que têm filhos, aqueles que têm ódio, que se vingam. A palavra Deus aqui, no caso do Tales, no Anaximandro, na Anaximenes, na filosofia pré-socrática para frente, ela vai ter um papel totalmente diferente do que tinha em relação à mitologia ou à religião grega, certo? E em que sentido? A gente viu que aquele cosmos, certo? Aquele sentido de aquele universo, aquela physis que é ordenada, é organizada, certo? Ela basicamente, ela tem uma ordem racional, uma ordem racional. Então, quando eles falam que há deuses, certo? Eles não estão mudando simplesmente, ou seja, dando outros nomes para os bois, digamos assim, para os deuses, e chamando, por exemplo, se existe Zeus, que é o raio, a gente muda o nome e põe outro só para mudar, sabe? Não é isso. É que eles vão usar a palavra Deus no sentido de algo eterno, ou seja, Arqué, ela é um Deus no sentido de que ela é um ser, certo? Ela é algo que cria tudo, porém é eterno, tudo bem? E por isso nesse sentido, algo que não é corrompível, não se modifica nesse sentido a si própria. Ela possibilita a modificação das outras coisas. É nesse sentido que, basicamente, eles vão usar a palavra Deus. É um sentido que não é propriamente religioso, mas quer acentuar, certo? Uma determinada característica que a Arqué tem e que não está presente na multiplicidade das coisas.